Todo mundo aqui já deve estar careca de saber que, assim como as leis da física, a lei do ex no futebol também é uma coisa imutável. Não tem muito o que discutir, cedo ou mais tarde isso vai acabar acontecendo. Então sabe aquele cara que em outro momento tu tava idolatrando no teu clube por o cara tá jogando um absurdo? Na próxima temporada, quem sabe, ele pode acabar metendo um gol no teu time, mas tem coisa pior do que isso, meu caro. Ele pode acabar vestindo a camisa de um rival, coisa que já é horrível, enquanto faz gol no teu time, até mesmo sacramentando um possível rebaixamento pelo um time no qual ele já defendeu anteriormente. E isso aconteceu com o Marinho quando ele rebaixou o Santos lá em 2023 pelo Brasileirão. Para contextualizar um pouco melhor, né, devo relembrar que o Marinho é um cara que já estava na boca do povão há bastante tempo no futebol brasileiro, especificamente devido aos seus antigos memes, né, com destaque especial aquela pérola lá de 2016, da época em que ele jogava pelo Ceará. Mas pra quem não sabe, mano, o Marinho basicamente começou a carreira dele no Fluminense lá por volta de 2008 mais ou menos. Depois disso, ele acabou indo parar então lá no Inter de Porto Alegre e rodou por vários clubes aqui do Brasil até chegar então no Peixão, no Santos lá em 2019. Inclusive, fez parte do elenco vice-campeão brasileiro de 2019 e vice da Libertadores de 2020 naquele time do Peixão, que fez então um milagre absurdo, cara, ao chegar no fim da competição sul-americana, né, no caso a Libertadores, num momento de crise financeira. Sério, aqui é milagre total. Marinho até mesmo foi escolhido como rei da América daquela temporada, apesar do vice. Após deixar então o alvinegro praiano e ter uma passagem não muito interessante pelo Flamengo, Marinho então acertou a contratação dele com o Fortaleza por volta de 2023 e por lá segue até hoje jogando com a camisa do Leão. Agora que acontece toda a merda na carreira do cara e nem foi muito sua culpa, tá ligado? Futebol tem dessas. Na última rodada do Brasileirão pelo ano de 2023, o Santos estava numa situação muito delicada, tendo feito uma campanha terrível na primeira divisão. Mas então chegou num momento em que parecia que eles não seriam rebaixados e que eles dependeriam só de si mesmo para então se salvarem e ficarem na primeira divisão do Brasileirão. A rodada então começava, alguns times competiam com o Santos pela primeira vaga fora do Z4, como foi o caso do Vasco da Gama, né, cara, que fez sua parte generosa ao vencer o RB Bragantino em casa, e o Santos se viu tomando logo o primeiro gol, aquele que seria um dos gols decisivos para seu primeiro rebaixamento e que veio justo pelos pés de um ex-jogador do clube, exatamente. Marinho não só fez o gol, como comemorou muito e ainda mandou a torcida do Santos calar a boquinha. E mano, o Santos até conseguiu empatar a partida, mas não teve jeito não. Nos acréscimos do segundo tempo, Martim Lucero fechou o caixão, basicamente 3-1 pro Fortaleza, decretando assim então o rebaixamento mais do que inédito do clube paulista, que teve seu caminho então pavimentado por um gol de um de seus ex-jogadores e recentes, cara. Basicamente cinema. E em um podcast, meses depois disso tudo acontecer, Marinho até chegou a dizer que durante aquela partida, enquanto estava no vestiário do Fortaleza, tava meio feliz por vencer aquele jogo, mas o seu lado humano, cara, falou um pouco mais alto e até chegou então a chorar pelo que aconteceu com o Santos, até porque ele jogou pelo Peixão anos atrás. Se bem que, cara, depois de ver sua comemoração após aquele gol, eu sinceramente tenho minhas dúvidas. Agora vamos voltar para os tempos de Dante e falar de uma das maiores lendas do Manchester United. Denis Law, cara, é basicamente considerado um dos membros da santíssima trindade dos jogadores do clube, composta então por George Best e Bob Charlton. Não estou falando da reencarnação do Bob Charlton, o Hendrick, mas sim do original mesmo. Denis Law, cara, foi um jogador de futebol escocês que curiosamente começou sua carreira jogando pelo rival, o Manchester City, no finalzinho da década de 50. E teve também uma breve passagem ali pelo Torino, da Itália, na temporada 61-62. Depois disso, ele dedicou praticamente toda a sua carreira vestindo a camisa dos Red Devils, e essa história rendeu títulos muito importantes, como o da Champions League, campeonato inglês e a Copa da Inglaterra. Não é à toa que o cara é uma das maiores lendas do clube até os dias atuais. O fato é, cara, que durante a década de 70, mais especificamente na temporada 73-74, a sua última e na qual o jogador vestiu a camisa dos Citizens, o Manchester United havia feito uma péssima campanha no campeonato inglês. Porém, ainda deram uma espécie de esperança aos seus torcedores, né? Já que na reta final do campeonato inglês daquela época, eles sustentaram uma invencibilidade de 6 partidas consecutivas. Mas em 27 de abril de 1974, na penúltima rodada daquela edição do campeonato inglês, o Manchester United, cara, receberia então com casa cheia o seu rival local para uma das últimas partidas daquele campeonato, no qual, cara, a vitória era mais do que necessária para manter viva a esperança de permanecer na elite do futebol inglês, o que honestamente era bem complicado e muito difícil de acontecer. Acontece que o 0 a 0 acabou persistindo pela maior parte da partida, mas
no segundo tempo, no ataque do Manchester City, Denis Law recebe então a bola dentro da área adversária e marca um gol de calcanhar. Aquele gol foi mais do que o suficiente para confirmar o rebaixamento dos Red Devils, já que a partida terminou 1 a 0 para o Manchester City. Logo após o gol, o jogador, além de não comemorar, se mostrou muito bem cabisbaixo, né, cara? Pediu para ser substituído do jogo e tudo mais, e no dia seguinte anunciou a sua aposentadoria dos gramados. De quebra, o Manchester United foi rebaixado por um de seus maiores rivais, o Manchester City, e levou o gol de seu principal jogador e de uma das lendas do clube. Agora, saindo da Inglaterra e voltando para o lado de cá, né, o artilheiro do amor, Wagner Love, além de ter feito aquele gol de lei do ex, também rebaixou seu antigo clube. E não foi qualquer clube pelo qual ele já tenha passado ao longo de sua extensa carreira, né? Não mesmo, e sim um clube muito grande, um clube que o formou inclusive, o Palmeiras. Aposto que todo mundo aqui conhece o Wagner Love e sabe que ele já rodou por diversos clubes aí, desde os europeus, como um clube da Rússia que eu não sei pronunciar, por onde ele até já foi campeão da Liga Europa, bem como o Besiktas e também o Mônaco, bem como também os outros times brasileiros, né, como Flamengo, Sport Recife, Corinthians e tudo mais, e é claro, o Palmeiras, clube que o revelou para o mundo e que honestamente praticamente fez a carreira do Wagner Love. Então no Brasileirão de 2012, cara, o Palmeiras fez um terrível campeonato, uma terrível campanha, terminando a competição na 18ª colocação, embora tenha sido campeão da Copa do Brasil daquele ano. Mas no dia 18 de novembro daquele mesmo ano, em jogo válido então pela 36ª rodada do campeonato, Palmeiras então encarou o Flamengo no Estádio da Cidadania em Volta Redonda, lá no Rio de Janeiro. E por lá, o placar acabou sendo 1 a 1, um jogo no qual o Palmeiras havia saído na frente, mas aos 44 minutos do segundo tempo, Wagner Love marcou após um jejum de 8 jogos sem fazer um gol. Ele comemorou sem nenhum exagero, tá ligado? Reverenciando a torcida rubro-negra, e ao final da partida, ele acabou lamentando o ocorrido com seu ex-time, né? E em uma entrevista pós-jogo, disse que esperava o retorno do clube alviverde em 2014 para a primeira divisão nacional, já que o resultado daquela partida havia confirmado então o rebaixamento do clube paulista, né? Palmeiras, que inclusive é o menor de São Paulo, tá? Já causando aquela polêmica breve. Ainda falando de futebol brasileiro, temos um caso onde o Palmeiras, ao invés de ser rebaixado, rebaixou o Cruzeiro em 2019, com um dos gols sendo feitos pelo Dudu, que é cria do Cruzeiro. Inclusive hoje ele joga pelo Cruzeiro, loucura, né? Apesar de a maioria vê-lo como jogador do Palmeiras, ele também já rodou por outros clubes aí, como o Grêmio, o Coritiba, o Dinamo de Kiev e um clube aí do Catar. Mas em 2019, mano, todo brasileiro sabe, né? O Cruzeiro viveu seu pior momento da história com o seu primeiro rebaixamento. E justo na última rodada, num jogo no Mineirão, o Cruzeiro entrou em campo precisando vencer, dependendo do resultado do jogo entre Botafogo e Ceará. Além do Ceará ter empatado a partida, o Cruzeiro ainda perdeu por 2 a 0, sendo o segundo gol marcado então aos 40 minutos do segundo tempo pelo Dudu, fazendo de cabeça para confirmar o triste desfecho do cabuloso daquele ano. Dudu comemorou para a revolta do torcedor celeste, né? Ainda deu toda uma confusão da torcida do Cruzeiro no estádio e bem, vocês já sabem como foi o resto dessa história, né? Já que levaram então 3 temporadas para que o Cruzeiro finalmente pudesse retornar à primeira divisão após aquele fatídico ano de 2019. O curioso, cara, é que nesse último ano, após o Cruzeiro passar por mudanças em sua gestão, Dudu foi cotado para retornar ao time, né? Sendo inclusive dado como certo a contratação do cara e tudo mais, mas por desejo do próprio jogador, ele acabou decidindo ficar ainda no Palmeiras, onde digamos que não deu muito certo, acabou realmente retornando a Raposa esse ano e ligou o modo foda-se, brigou com a tia Leila e tá sendo processado aí. E nossa, cara, o Dudu xingando é mais engraçado do que ver. Eu não posso dizer isso aqui, cara, é uma piada muito pesada. E mano, o Thiago Galhardo é outro que já rodou por diversos clubes do Brasil e mesmo mundo afora aí. Isso tudo desde que começou sua carreira como profissional, né, lá pelo Bangu, lá em 2010 e tudo mais. Depois disso, ele somou tantas outras passagens que caberia somente um vídeo inteiro só falando sobre sua trajetória aí, mas certamente, cara, as de maiores repercussões foram então a do Inter de Porto Alegre, quando o time foi vice do Brasileirão, lá em 2020, no Fortaleza e no Vasco, clube ao qual ele ajudou a rebaixar nesse mesmo ano de 2020. O curioso dessa história é que o jogador esteve no Vasco pouco tempo antes da merda acontecer, por volta de 2018 e 2019 ali. E a sua passagem pelo clube carioca não foi tão ruim não, tá ligado? E chegou então a ser uma das referências do Vasco naquele momento, mas por se envolver em problemas, né, com a diretoria do clube, devido a um caso de salários atrasados e também por algumas
desavenças com o técnico da época, né, cara, o Alberto Valentim, basicamente o Galhardo acabou sendo afastado do elenco do Vasco por indisciplina e posteriormente foi parar lá no Ceará, onde ficou muito tempo até chegar no Internacional de Porto Alegre. E é isso mesmo, ele ajudou a rebaixar o Gigante da Colina, mas não necessariamente confirmou o rebaixamento, como no caso dos jogadores citados anteriormente aqui nesse vídeo. Já na reta final do Brasileirão de 2020, na 36ª rodada, o Vasco acabou enfrentando o Internacional. Nessa ocasião, o time Cruz Maltino, cara, estava desesperado, mas tipo assim, desesperado mesmo, precisando de um bom resultado para se salvar da zona de rebaixamento. Mas acontece que a partida acabou então 2-0 para o time gaúcho, e o segundo gol foi justo do Thiago Galhardo, que já nos acréscimos do segundo tempo acabou marcando, comemorou e ajudou na queda inevitável do Vasco da Gama, que veio 2 rodadas depois. Cara, bizarrice total. E mano, se tu tá curtindo esse vídeo, não custa nada tu deixar o likezão e se inscrever aqui no canal, isso é de suma importância, cara, ajuda demais o meu trampo. Se inscreve aí no FUTDAY, tem conteúdo todo dia, toda semana, cara, tu não vai querer perder. Já que se em 2020 o Internacional foi um dos pivôs então para o rebaixamento do Vasco, em 2016 a história foi um pouquinho diferente, saca só. Já que o Palmeiras, cara, é quem foi um dos times que ajudaram na queda do Colorado. Cleiton Xavier certamente ficou conhecido por suas passagens por times como o Figueirense e também o Palmeiras, embora tenha sido revelado pelo Internacional no início dos anos 2000, jogando no Colorado entre 2002 e 2005, mas sendo emprestado em seus últimos 3 anos de contrato, já que o vínculo com o time gaúcho, cara, acabou se encerrando ali por volta de 2008. O que acontece, cara, é que em 2016, como muitos acabam sabendo por aí, né, o Internacional foi rebaixado após uma temporada terrível, cara, tendo somado então apenas 43 pontos, o que não foi o suficiente para se manter na elite do futebol brasileiro. Enquanto isso, o Palmeiras brigava pelo título e acabou sendo campeão, assim como no caso do Thiago Galhardo, e o Vasco, o Cleiton Xavier não foi diretamente o responsável por fazer o último gol, que acabou culminando com o rebaixamento do Inter, já que os times se enfrentaram ainda na 34ª rodada daquela edição e ambos precisavam então da vitória, sendo que o jogo terminou 1-0 para o Palmeiras lá no Allianz Arena, com o gol do Cleiton Xavier. Ele, é claro, comemorou bastante por estar muito perto de um título nacional, que acabou então chegando ali um pouco depois, enquanto que o Colorado, cara, se viu muito, mas muito triste, muito cabisbaixo, né? Se viu totalmente derrotado. Assim, nas últimas 4 rodadas restantes, acabou sendo rebaixado com a contribuição de uma derrota vinda de um gol de um de seus ex-jogadores. Será que o Internacional se arrepende? Eu não sei não, tá? E mano, como eu falei, se a lei do ex já é ruim, cara, imagina ela acontecer justamente com você sendo rebaixado, cara. É realmente desesperador, né? Hoje foi um tema um pouco diferente aqui no canal, com a maioria dos exemplos sendo com jogadores e times brasileiros, então comenta se tu curtiu esse modelo, beleza? Mano, deixa teu like, se inscreve aí no canal, isso é de suma importância, tu não vai querer perder o que tá por vir aqui no canal. Segue a gente aí em outras redes sociais, @FUTDAY010, tá tudo na descrição e nos comentários fixados, e comenta, cara, se teu time já foi rebaixado por um ex-jogador, tá? Então é isso aí, galera, tamo junto, até um próximo vídeo, valeu, é nóis, fui!